Então, a ideia hoje é rapidamente revisar o conteúdo da última aula e ilustrar como que a gente calcula a variação de entropia em alguns processos, ou, já que ela é uma função de estado, como é que a gente calcula a entropia em casos simples para algum estado específico do sistema. Então, na aula passada, a partir da desigualdade de Clausius, a gente viu que é possível definir uma função do estado de equilíbrio do sistema, que obedece às condições que a gente precisa para poder identificar essa função como uma função de estado. Quem que é aqui? O meu ficou maluco aqui. Tá. Então, que condições são essas? Então, a gente viu que a desigualdade de Clausius ela vale como igualdade no caso que o nosso processo é reversível. Então, nesse caso, só no caso reversível, a gente viu que fazendo um processo fechado, vocês lembrem, o resultado do teorema de Clausius, da desigualdade de Clausius, ele é obtido supondo que o sistema efetua um processo cíclico. Tá? Então, aquele resultado ele vale para ciclos. Quando o processo não era reversível, se a gente calculasse a quantidade, né, a integral dessa quantidade ao longo desse ciclo não reversível, essa integral não dava zero. Ou seja, ao longo de um ciclo irreversível, tá? Para um ciclo ser irreversível, basta ter um pedacinho ali que seja irreversível. Né? Eu já não posso mais percorrer ele nos dois sentidos. Então, se eu computasse essa quantidade aqui ao longo de um ciclo irreversível, esse é o resultado da desigualdade de Clausius, essa quantidade aqui é estritamente menor do que zero. Ou seja, não existe nesse caso uma função que eu possa atribuir ao estado, ao ponto de partida do meu sistema, e que eu, ao longo desse caminho, compute variações nessa quantidade, e quando eu retorno para o meu ponto de partida, eu volto a ter o mesmo valor da função. Tá? Por quê? Porque a soma dessas variações ao longo desse caminho irreversível não se anulam. Tá? Ou seja, os caminhos irreversíveis, eles não servem para calcular a variação de entropia. Tá? Então, a gente exclui todos os caminhos irreversíveis do cálculo da entropia. Tá? O sistema pode estar fazendo um processo irreversível, tudo bem, é direito dele, mas a gente, para poder calcular a variação de entropia usando o processo, esse processo não pode ser irreversível. Eu vou precisar achar outro processo reversível para fazer o cálculo, mesmo que o sistema faça um processo irreversível. Por que um processo reversível? Porque no caso do processo reversível, ao longo desse ciclo, então reversível, essas contribuições todas se anulam. Então, essa função que a gente está introduzindo, a entropia, usando essa expressão satisfaz essa primeira propriedade. Se eu começo num estado e digo, bom, a entropia é uma função de estado, então, nesse estado que eu estou, o sistema, eu tenho uma entropia bem definida. Uma certa quantidade ali em joules por Kelvin. Por que joules por Kelvin? Porque eu tenho calor no numerador, que é joules, e Kelvin no denominador, que é temperatura. Tá? Bom, eu tenho então, sei lá, alguma quantidade de joules por Kelvin lá, a entropia no estado que eu estou, o sistema.
E aí, alguma coisa acontece comigo, faço um processo qualquer e volto para o meu ponto de partida. Tá? Se eu uso para ir calculando as contribuições para essa função um processo reversível, eu volto a ter o mesmo valor que eu tinha no ponto de partida. Que é uma condição básica, senão eu não posso falar em função de estado. Tá? Porque no processo irreversível, o cálculo vai depender do caminho que eu faço, não do estado. Essa quantidade ΔQ sobre T aqui, num processo irreversível, não vai ser função só das extremidades, vai ser função do processo. Tá? Então, ela não está relacionada ao cálculo da entropia. Se eu quiser calcular a entropia, eu preciso de um caminho reversível. Mas qual? Qualquer um. Porque quando é reversível, não depende do caminho. E essa é a segunda propriedade que a gente viu na aula passada. Tá? Se eu vou de A para B pelo caminho 1, esse foi o argumento que a gente fez na aula passada, ou eu saio de novo do A e termino de novo no B, mas por um caminho 2, ou seja, né, eu começo os dois aqui, faço caminhos diferentes e termino no mesmo ponto. Dois caminhos diferentes, o que eles têm em comum? O A e o B, os extremos desse processo. Então, não importa o caminho que eu faça, desde que seja reversível, o resultado é o mesmo. Essa é a segunda propriedade. Tá? Então, com isso a gente mostra que a variação de entropia, já que não pode depender do caminho, ela só pode depender do ponto final e do ponto inicial. Tá? Então, são as duas propriedades que a gente exige para uma função se qualificar como função de estado. E essa quantidade, tá, ela obedece, ela satisfaz essas duas condições, de novo, né, a gente nunca cansa de enfatizar, desde que o processo escolhido para fazer o cálculo seja um processo reversível. Tá? A gente enfatiza agora essa necessidade, mas depois a gente, por economia de esforço, a gente acaba deixando o Rzinho e escreve assim. Tá? Daí a gente já sabe que está envolvido um processo reversível para fazer o cálculo. Bom, então isso aqui significa que o ΔQ, né, que aparece na primeira lei da termodinâmica, pode ser escrito em termos de outras funções de estado. Da mesma maneira que o trabalho, o ΔW, também podia ser escrito em função de outras funções de estado, pressão e volume, que também são quantidades bem determinadas nos estados de equilíbrio. Tá? Eu mencionei isso na aula passada. Esse aqui vai ser, a gente vai voltar a discutir isso na nossa primeira aula da segunda área, onde a gente vai reconstruir a termodinâmica a partir de uma visão um pouco mais axiomática. A gente vai, ao invés de enunciar leis, a gente vai enunciar algumas propriedades que a função entropia tem que obedecer. Tá? Por que ela vai ter que obedecer essas propriedades? Para ter exatamente essas qualidades que a gente está discutindo agora. E a gente vai reconstruir a termodinâmica baseada nesses postulados. Tá? Então, escrevendo a primeira lei da termodinâmica usando a nova função, a entropia, a gente tem então essa forma. Se eu pegar essa função du igual a TdS menos PDV e integrar dos dois lados, mas uma integral sobre todo um ciclo. Tá? Então, eu vou olhar o que acontece agora para um ciclo completo. Então, eu peguei aquela expressão ali, du igual a TdS menos PDV, e integrei todos os termos.
qualquer integral, não, aqui me interessa a integral sobre todo o ciclo. Tá? Então eu uso essa integral fechada. Então isso aqui simplesmente, essa bolinha significa que o caminho que eu estou usando para fazer o cálculo da integral, ele se fecha sobre si mesmo, uma integral sobre um percurso fechado. Bom, a energia, assim como a entropia, é uma função de estado. Então, se eu começo no ponto A e faço um caminho e o meu ponto final é de novo o ponto A, eu tenho SB menos SA ou o B menos o A, já que B é igual a A, eu vou ter o A menos o A. Nos dois casos, qualquer função de estado, se eu volto para o mesmo ponto de partida, se o B for igual a A, eu anulo a variação dessa quantidade. Tá? Então, essa integral fechada sobre a energia, ela é zero, seria zero para qualquer outra função de estado, né? Para entropia, qualquer outra coisa. Então, fazendo essa integral, eu anulo isso, ou seja, o que a gente está vendo é que a integral fechada de TdS é igual à integral fechada de PDV. Só que PDV é o trabalho, tá? É o que está escrito aqui na última linha. Então, o trabalho, o que é que eu estou dizendo? Quando eu digo que o trabalho é igual à integral fechada de PDV, significa que num diagrama PV, né, são as duas variáveis que aparecem aqui, se eu pegar um ciclo, um caminho fechado, o trabalho vai ser o resultado dessa integral fechada. Então, o trabalho é a área dentro dessa curva. Esse resultado que me diz que a integral fechada de PDV é igual à integral fechada de TdS, significa que se eu for agora para um diagrama TS, temperatura contra entropia, é outra possibilidade, eu posso representar o meu processo da maneira que for conveniente. Tá? Então, o que isso me diz é que nesse diagrama TS, se eu tiver qualquer ciclo fechado, essa área aqui no diagrama TS também é o trabalho desse ciclo. Tá? Então aqui eu coloco um exemplo, que é o diagrama TS do ciclo de Carnot. Então o desenho do ciclo ele fica mais simples no espaço temperatura e entropia. Por quê? Porque vocês lembram, né? O ciclo de Carnot ele é formado por 4 processos. Então aqui os 4. Tá? É o retângulo esse aqui, que eu já botei, que a área cor-de-rosa aqui é o trabalho. Tá? Então, eu tenho uma primeira expansão isotérmica. Tá? Então, o sistema está numa temperatura mais alta e ele se expande. Tá? Então, nessa etapa, ele vai receber calor. Então, como a temperatura é constante, né? Tá? Então, em geral, eu vou ter TdS. Tá? Como a temperatura é constante, isso aqui sai da minha integral e o resultado é T delta S. Então, eu tenho desculpa, aqui no caso não é... Isso aqui não é trabalho. Então, só estou olhando o resultado da integral TdS. Né? Então, saiu aqui T delta S. Então, eu mantenho a temperatura constante, tenho uma variação da entropia, que aqui é S2 menos S1, ou SF menos SI, tanto faz. Tá? E então, essa primeira etapa lá em cima, que eu até já botei em vermelho para representar a temperatura mais alta, corresponde à expansão isotérmica. Depois eu tenho um processo adiabático. Tá? A gente já vai discutir o que acontece com a entropia do gás ideal no processo adiabático, mas eu já adianto aqui que ela não muda. Então, esse segundo processo aqui, não tem troca de calor,
Tá? Então, não tem variação de entropia, então eu tenho uma linha vertical. Depois eu tenho a compressão, de novo, isotérmica, sob uma temperatura mais baixa. Então, de novo, vale esse resultado, só que agora essa integral está sendo feita no sentido contrário, o resultado é negativo, e eu termino aqui com uma compressão adiabática e fecho o meu ciclo. Tá? Então, a área desse ciclo no diagrama TS me dá o trabalho. Tá? Se eu for calcular essa integral aqui, tá? Então, aplicando esse resultado especificamente para o ciclo de Carnot, né? Então, o cálculo da área do retângulo é esse lado vezes altura vezes a base. Então, a altura é o ΔT, a base é o ΔS. Tá? Mas eu posso abrir essa expressão e escrever TQ vezes ΔS, que estava aqui embaixo, eu apaguei, tá? Menos TF vezes ΔS. Só que TQ vezes ΔS é exatamente o calor trocado na expansão isotérmica. Tá? Então, se eu faço a integral de T ds, isso aqui, né, é a integral de ΔQ, que vai me dar o calor T ΔS. Como eu estou aqui nesse trecho aqui, é o TQ que aparece aqui. Tá? Então, esse primeiro termo, TQ vezes o ΔS, é o próprio calor que entra no sistema, menos TF vezes o ΔS, que pelo mesmo argumento vai ser o QF. Tá? Então, o que essa expressão está me dando aqui é o que a gente já conhecia, né? Primeira lei da termodinâmica, que o trabalho é a diferença entre o calor que entra no ciclo menos o calor que sai desse ciclo. Tá? Então, a integral de T ds, que é esse calor, é toda essa área aqui. Tá? E a integral de T ds na volta, essa aqui, vai me dar essa área. Então, a área QF é essa área aqui embaixo. A área QQ é todo o retângulo. Então, se eu pego todo o retângulo e desconto a parte azul, me sobra a parte rosa, que é o trabalho. Tá? Então, o ponto importante aqui é que num diagrama TS, que é uma maneira bastante comum de encontrar representados ciclos termodinâmicos, se a gente quiser saber o trabalho feito naquele ciclo, basta calcular essa área aqui. Tá? Então, isso aqui fecha o resumo e alguns comentários extras sobre o que a gente discutiu na aula passada. Então, a aula passada foi simplesmente introduzir a função entropia. Tá? Então, na aula passada, a gente mostrou aquelas propriedades que estão aqui, que justificavam a entropia como uma nova função de estado. Então, hoje, o que a gente vai fazer é exemplificar e mostrar como que a gente calcula o valor dessa função de estado, como que a gente calcula o valor da entropia em diversos processos. Tá? E na próxima aula a gente reformula, reenuncia a segunda lei da termodinâmica em termos dessa quantidade que a gente introduziu e já aprendeu a calcular. E depois interpreta o significado, né, da entropia. Hoje a gente faz uma rápida discussão sobre isso.
Tá? Então vamos terminar a nossa aula de hoje. Tá? Não estou terminando, estou só começando a lista de exemplos, mas é o que a gente vai fazer ao longo dessa aula. Então vamos considerar para um gás ideal, boa parte do que a gente vai fazer vai ser para gases ideais, e vamos pegar um processo isotérmico. Então o processo isotérmico para um gás ideal, eu tenho um numerador que é constante, porque a temperatura é constante nesse processo, dividido pelo volume. Então eu tenho uma função do tipo constante dividido pelo x aqui, pelo volume. Tá? Esse processo, então, é um processo isotérmico reversível. Eu posso usar o próprio processo para fazer o cálculo da variação de entropia do gás. Tá? Então, para ir de um estado inicial I até o estado final F, como a temperatura é constante, sai aqui da integral, e a integral do ΔQ é o calor, né, naquele processo. Como o processo isotérmico é um processo reversível, eu posso usar ele mesmo e dizer que esse resultado é a variação de entropia do gás. Tá? Depois a gente vai ver um exemplo onde eu não posso fazer isso. Então, nesse caso, já que o T saiu da integral e a integral de ΔQ é o calor, o meu resultado é que a variação de entropia é o calor trocado nesse processo, dividido pela temperatura. A gente já viu também que num processo isotérmico de um gás ideal, a energia não muda, porque a energia é só função da temperatura para o gás ideal. Se a temperatura não muda, a energia não muda. Então, nesse processo, o ΔU é zero. Se o ΔU é zero, pela primeira lei da termodinâmica, então Q menos W também é zero, porque a primeira lei me diz que ΔU é Q menos W. Tá? Então, se o ΔU é zero, calor e trabalho vão ser iguais. Então eu posso substituir o calor aqui pelo trabalho. Por quê? Porque o trabalho eu já calculei. A gente fez um exemplo há bastante tempo calculando o trabalho num processo isotérmico. E o resultado era nR vezes T, a temperatura desse processo, logaritmo da razão dos volumes. Mas como o trabalho está aqui dividido pelo T, eu já cancelei a temperatura. Tá? Então o resultado é isso aqui. Se o volume final for maior do que o volume inicial, o gás tem a sua entropia aumentada, e o contrário, se o volume final é menor do que o volume inicial, a fração essa vai ser menor do que 1, o logaritmo do número menor do que 1 é negativo, então o ΔS do gás é negativo, a entropia do gás diminui. Tá? Num processo isotérmico, esse calor que o gás está trocando, ele tem que vir de algum lugar. Né? Então, processos isotérmicos eles são feitos colocando o sistema em contato com um reservatório térmico. Tá? Então, o meu universo aqui é o gás que está em contato aqui com o reservatório. Tá? Pode ser simplesmente uma mesa que conduz calor e o gás num pistão, num cilindro aqui, que tem um pistão aqui, mas que as paredes aqui são todas adiabáticas, menos essa aqui, então entra calor. Ou um saquinho de gelo que eu jogo lá e tá dentro do Guaíba, está em contato. Então, o universo do meu problema é o gás mais o reservatório térmico. O gás, quando recebe calor, ele vem do reservatório. Tá? O reservatório também, a gente considera que ele é tão grande que a sua temperatura não muda. Então, os dois sistemas aqui têm temperaturas constantes, eu posso calcular a variação de entropia para o reservatório também, porque ele é um sistema térmico. Tá? Se eu tivesse uma parte do meu sistema, por exemplo, uma mola aqui, tá?
E aí, quando o pistão sobe, essa mola encolhe e guarda esse trabalho, guarda essa energia. A mola, a gente supõe que ela é um sistema puramente mecânico. Ela não esquenta, não esfria, ela, se for apertada, ela vai ganhar energia potencial elástica. Tá? Então, seria uma componente do meu sistema que é puramente mecânica. A gente simplifica, claro, na realidade não é. A mola vai esquentar, né, se ela começar a abrir e fechar. Mas a gente separa, por simplicidade, o que é mecânica e o que é termodinâmica. Então, quando eu tiver componentes no meu universo que são puramente mecânicas, eu não preciso me preocupar com a variação de entropia delas, tá? Porque não entram no nosso cálculo termodinâmico. Tá? Mas o reservatório não. O reservatório é um sistema térmico. Ele está ali para trocar calor. Mesmo que a temperatura dele não mude, porque a gente considera grande demais, ele troca calor. Tá? Então é um sistema térmico, ele tem que entrar na nossa conta aqui do universo. Tá? Então, o reservatório ele cede exatamente a quantidade de calor que o gás ganha, mas ele não muda a temperatura. Então a variação de entropia do reservatório, o ΔS do reservatório, é exatamente a mesma variação de entropia do gás em módulo, porque o mesmo calor que o gás ganha, o reservatório perde. E os dois têm a mesma temperatura, o mesmo T. A única diferença é que o gás ganha, então o que é positivo, e o reservatório perde. Tá? Nesse caso que a gente está fazendo uma expansão isotérmica. Então as expressões são iguais, só muda o sinal. Então a variação de entropia do reservatório é menos esse valor que a gente calculou aqui, menos a variação de entropia do gás. Eu posso também calcular a variação de entropia de todo o universo do problema. Tá? Se o universo é o gás mais o reservatório, a variação de entropia do universo é a soma dessas variações de entropia. O ΔS do gás e o ΔS do reservatório. As duas quantidades que a gente já calculou e viu que são iguais com sinais contrários. Logo, a variação de entropia do universo, nesse caso, é zero. Tá? A gente vai ver na próxima aula que essa é uma propriedade geral de todos os processos reversíveis. Se o processo é reversível, a variação de entropia do universo é zero. Tá? Se não for reversível, a entropia aumenta. Tá? Quem ouviu a música do Muse, que eu recomendei na aula passada, ouviu exatamente isso. Tá? Segunda lei que a gente vai discutir na próxima aula, ela se aplica ao universo do problema. Ela se aplica a um sistema isolado. Então, se eu pego um gás e ele interage aqui com um reservatório, eu não posso aplicar a segunda lei para o gás. Eu tenho que incluir o reservatório também. Se agora eles não interagem com mais ninguém, ou seja, esse sistema está isolado, esse é o universo do problema. Agora eu posso usar. Tá? Então a gente vai ver na próxima aula que essa propriedade aqui vai se aplicar para todos os sistemas isolados que fizerem algum processo reversível. Tá? Então, isso vai aparecer várias vezes aqui. O que acontece agora, outro exemplo, num processo adiabático? A gente já comentou que existem vários tipos de processos adiabáticos. O que a gente está discutindo aqui é o processo adiabático reversível. Então, é aquele processo representável num diagrama PV, ou num diagrama TS, que no caso, para um gás ideal, é aquele PV na gama constante. Tá? Então, um processo que pode ser feito quase estaticamente, com passos reversíveis. Tá? Bom, se esse processo ele é realmente adiabático, significa que em todas as etapas
se eu penso numa sucessão de pequenos passos, o sistema nunca vai trocar calor com o que está em volta dele. Ele é o seu próprio universo, ele está isolado termicamente. Tá? Então, essa integral aqui, a gente pensa nela como a soma sobre todos esses pequenos passos ao longo de um processo que é reversível. Então, eu posso usar essa soma e dizer que ela é o ΔS. Só que nesse processo especificamente, não há troca de calor em nenhum desses pequenos passos. Então, essa integral ela é zero. Então, eu tenho um processo reversível, então eu posso usar esse processo reversível para fazer o cálculo, e em todos os passos desse processo não tem troca de calor. Então, o ΔQ é zero aqui. Então, num processo adiabático reversível, o gás ele não muda o valor da sua entropia. Ao longo de toda a minha linha do PV na gama constante, eu tenho o mesmo S. Né? Posso dizer que o SI é igual ao SF, mas para qualquer ponto intermediário também é. Tá? Então esse é um processo, da mesma maneira que a temperatura caracterizava ou caracteriza o processo isotérmico e é uma quantidade que para qualquer ponto de um processo isotérmico essa propriedade tem o mesmo valor, no processo adiabático quem faz isso é a entropia. Para qualquer ponto do meu processo adiabático reversível, o S tem o mesmo valor. Por isso que esse processo adiabático reversível também é chamado às vezes de isoentrópico, mesma entropia. Tá? No processo adiabático, o sistema está isolado nos reservatórios térmicos, ele não troca calor com nenhum reservatório. Então esses reservatórios, como eles também não vão trocar calor, eles não mudam a sua entropia, e de novo a soma das duas contribuições aqui é zero. Tá? Então eu nem preciso considerar os reservatórios como parte do meu universo. No processo adiabático, como o sistema está isolado termicamente, ele pode ser o seu próprio universo. Mas se tivesse um reservatório do lado, né, se eu tiver o mesmo problema aquele, e eu disser, não, mas eu tenho que levar tudo em conta, essa parede agora é adiabática, não tem troca de calor, e vale isso que a gente acabou de dizer. Tá? Então, mesmo que eu expanda o meu universo para incluir o reservatório, como eles estão isolados um do outro, de novo, eu tenho um processo reversível e a variação de entropia desse processo reversível aqui é zero. Um terceiro exemplo de processo reversível é quando eu faço um processo a pressão constante. Né? Então, no diagrama PV, eu tenho uma linha horizontal. Então, eu posso usar, de novo, o próprio processo para fazer o cálculo da entropia. Então, eu vou usar exatamente essa expressão. Quanto é que vale o ΔQ nesse processo? É o N, calor específico a pressão constante, né, porque é o processo que a gente está fazendo, vezes o dt. Tá? Então, por ser um processo reversível, eu posso usar o próprio calor trocado nesse processo, tá? Porque ele satisfaz a condição, ele é reversível. Então, ele é tão bom quanto qualquer outro processo reversível, no caso. Então, eu substituo isso nessa integral. O N e o Cp são constantes, eles saem aqui da minha integral, e eu tenho a integral desde o ponto inicial até o ponto final de dt sobre t. E o resultado é o logaritmo disso aqui. Tá? Eu posso fazer exatamente o mesmo argumento que eu fiz antes, de onde é que vai vir esse calor vai vir do reservatório. Eu posso ir somando, né? Em cada pequeno passo o reservatório vai ceder exatamente essa mesma quantidade de calor, só que com um sinal de menos, porque se o sistema ganha, o reservatório perde. Tá?
eu tenho que usar um reservatório diferente a cada passo, porque a temperatura está mudando. Tá? Então, no processo aqui, a pressão constante, em cada ponto, a minha temperatura é diferente, ele cruza diferentes isotermas. Então, é como se eu tivesse um reservatório e tivesse um termostato que eu controlasse. Então, eu giro, à medida que o sistema vai caminhando ali pelo processo, eu vou aumentando a temperatura, acompanhando ele aqui ao longo do processo. Tá? Mas o ponto é, o reservatório ele cede exatamente o calor que o sistema precisa e ele está naquela mesma temperatura. Então, quando eu calcular a variação de entropia do reservatório, de novo vai dar a mesma variação de entropia do gás, só que com um sinal contrário. E de novo, nesse processo, que de novo é reversível, a variação de entropia do universo do problema se cancela, é zero. Tá? Então, a gente tem 3 exemplos onde isso vale. Bom, a gente pode fazer agora um argumento geral para o gás ideal. Aqui a gente fez diferentes processos para o gás ideal, e a gente sempre pode fazer isso para calcular a variação de entropia, usar o processo, mas a gente pode usar a própria definição de entropia, que me diz que o ΔS, claro, posso usar o processo, mas o ΔS é só função do ponto inicial e do ponto final. Se eu tiver a função entropia, basta aplicar a função nesse ponto. Então, o que a gente vai fazer agora é isso. A gente vai calcular para um gás ideal qual é a função entropia. Tá? Então, a gente sabe que as 3 variáveis que caracterizam o estado termodinâmico são pressão, volume e temperatura. Eu não preciso conhecer as 3, porque PV igual a nRT. Ou seja, essas 3 variáveis estão amarradas. Basta eu conhecer 2 dessas variáveis. Quais? As que eu quiser. Essa equação me dá a terceira. Então, mas eu preciso conhecer 2. Então, quando eu quiser calcular a função entropia, essa função vai ser função de 2 variáveis, porque eu preciso de 2 variáveis para poder dizer em que estado o sistema está. Se eu estou no diagrama PV, eu preciso dar pressão e volume. Então, eu poderia ter S em função de P e V. Tá? Mas eu posso fazer o diagrama que eu quiser, escolher as variáveis que eu quiser. Tá? Então, aqui o que a gente vai fazer vai ser usar temperatura e volume como as nossas variáveis independentes e vamos achar qual é a função que descreve a variação de entropia. Qual é a vantagem de fazer isso? Porque agora, se eu quiser calcular a variação de entropia em qualquer processo e eu conheço o estado inicial e o estado final, é só calcular o S, ou ΔS, né? Esse ΔS é simplesmente S em relação a um estado de referência. O estado de referência pode ser o estado inicial. Tá? Então, eu posso calcular a variação de entropia só conhecendo o ponto inicial e o ponto final, usando a expressão que a gente vai obter. Tá? Então, como é que a gente calcula? Bom, definição, né, do ds, como a gente introduziu, é o ΔQ sobre T. Agora, a gente já para de pendurar o Rzinho, porque a gente já sabe que os processos têm que ser reversíveis. Eu vou usar, então, a primeira lei da termodinâmica, que me diz que o ΔQ é o du mais W. Né? O du é ΔQ menos W. Variação de energia de um sistema pode vir do calor e do trabalho que são trocados. Então, o que serve aqui é calor. Então, eu isolo o calor na primeira lei e substituo por du mais W, tudo dividido pela temperatura. Bom, para um gás ideal,
a energia é só função da temperatura e o coeficiente é NCV. Então, se U é NCV-T, o DU é NCV-DT. Tá? Então, eu uso aqui na primeira lei da termodinâmica o ΔU, e depois eu tenho agora o trabalho. Quanto é que vale o trabalho? O trabalho é P dV. dV está aqui. E o P, como eu estou fazendo para um gás ideal, eu uso a equação de estado do gás ideal. Então, nRT dividido por V. Tá? Então, eu estou colocando agora variáveis que eu possa, no final, integrar. Tá? Bom, esse primeiro termo, ele só é função da temperatura. N e CV são constantes, então esse termo está ok. Nesse segundo termo aqui, o T simplificou e só ficou função do volume. Também está ok. Tá? Então agora eu tenho separação das variáveis, o que me permite integrar. Esse CV eu posso já substituir, né? O CV é F meios de R, a gente já discutiu isso. Então eu substituo aqui o CV por F meios de R, porque assim eu fico com NR nos dois termos, depois eu posso botar em evidência. E agora, como as variáveis estão separadas, eu posso integrar termo a termo aqui. Tá? A gente já discutiu isso, o que significa integrar termo a termo é pegar isso aqui e montar uma única diferencial. Tá? Porque a gente sabe que quando tiver integral de uma diferencial, o resultado é o próprio x. É isso que a gente faz aqui desse lado. Tá? A gente fez isso explicitamente numa situação parecida, né? Então, por exemplo, dt sobre t é a mesma coisa que a diferencial do logaritmo de t. Tá? Então, isso é uma maneira de botar esse 1 sobre t para dentro da diferencial, ou da derivada, se vocês quiserem. Tá? Então, se eu diferenciar o logaritmo de t, vai sair 1 sobre t e vai ficar a diferencial do t. Eu posso fazer isso aqui, posso fazer isso aqui. Depois eu vou ter a soma de duas diferenciais, que me dá a diferencial da soma. Então eu posso pegar essas duas diferenciais que estavam separadas e juntar. Tá? Então eu posso fazer um mecanismo reverso aqui, até chegar numa integral de dx. Só que o meu x aqui vai ser uma coisa mais complicada, né? Vai ser dois logaritmos somados com coeficientes, etc. Os coeficientes depois eles podem entrar para integrar. Mas isso é equivalente a dizer que quando as variáveis de integração estão separadas, eu posso integrar termo a termo. Isso é equivalente a juntar as diferenciais até chegar no dx e a integral de dx é x. Tá? Então a gente tem esse atalho. O atalho é integrar termo a termo. Então, como a gente pode fazer? Então o resultado aqui dessa integral vai ser... Eu estou fazendo a integral desde um estado de referência, vamos chamar zero, tá? Até o estado final que o sistema está. No estado de referência, eu vou dizer que a entropia vale S0, a temperatura vale T0, o volume vale P0, a pressão vale P0 e assim por diante. Tá? É o estado de referência, poderia ser o estado inicial, eu poderia ter chamado de 1, né? Eu ia ter S1, T1, P1, V1, etc. Tá? O estado final eu vou usar simplesmente sem índice nenhum. Mas eu podia ter posto SF, TF, VF ou S2, T2. Tá? Mas aqui eu estou usando o índice 0 para representar o estado inicial, o estado de referência, e as quantidades sem índice para representar o estado final. Quer dizer, eu estou fazendo a integral de ds desde S0 até S. E a mesma coisa para as outras integrais. Tá? Então, a integral em ds vai me dar S
menos S0, que eu já passei para o lado de lá. Tá? A integral de dt sobre t vai me dar logaritmo de t. Aplicado nos limites vai ficar logaritmo de t menos logaritmo de t0, que é logaritmo de t sobre t0. Exatamente a mesma coisa por volume. Eu vou ter logaritmo de v sobre v0. Na frente aqui eu tenho os mesmos coeficientes que já tinha lá. F meios, NR e INR. Tá? Eu ainda posso simplificar um pouquinho mais, porque eu vejo que os coeficientes são quase iguais, eu tenho NR e INR, mas eu tenho esse F meios. Então eu passo esse F meios aqui para o expoente, e agora eu posso botar o NR em evidência. Então eu tenho NR, o F meios passou, né? O F meios passou para cá. Aí eu junto esses dois logaritmos, é a soma de dois logaritmos, resultado é o logaritmo, então, é o logaritmo do produto, tá? Então eu vou ficar com t vezes v, t na F meios, então t na F meios vezes v, e aqui t0 na F meios vezes v0, tá? E o NR na frente multiplicando. Bom, essa expressão é o S, né? Eu escrevi ΔS aqui só para deixar um pouquinho menor, mas isso aqui é o S para um gás ideal para qualquer estado. Se eu tiver temperatura e volume num certo estado, eu só substituo aqui e eu acho a entropia desse gás em relação ao estado de referência. Claro que se eu tiver, se eu quiser calcular a entropia em relação ao estado A, né? Aí eu vou ter TA e vou ter VA. Aí eu quero calcular a entropia no estado B. Aí eu vou ter SB, TB e VB. Se eu quiser fazer a diferença desses dois, SB menos SA, a gente vê que o S0 vai cancelar, o V0 vai cancelar, o T0 vai cancelar. Tá? E vai ficar equivalente a ter a razão das temperaturas às razões dos volumes. Tá? Então, o estado de um gás vai ser dado em relação ao estado de referência, mas quando eu calcular a variação, a informação do estado de referência vai desaparecer naturalmente. Tá? Então não tem nenhum problema em deixar ela ali. Tá? Ou eu ainda poderia fazer o seguinte, eu poderia pegar esse termo aqui, né? o F meios NR logaritmo de T0, que vai, se eu separo esses logaritmos, se eu separo isso, eu posso juntar tudo isso dentro da constante. E só dizer que o S é F meios de NR ln de T mais NR ln de V mais essa constante onde eu joguei tudo lá para dentro. Tá? Então isso aqui é outra maneira que vocês vão encontrar escrita a entropia. Tá? Eu posso deixar explicitamente aqui essas constantes de integração para a gente ver de onde é que elas saíram, mas já que é tudo constante, eu posso jogar aqui para dentro. Tá? Em geral é essa maneira aqui que aparece, mas essa outra completa é interessante para discutir. Bom, a primeira conclusão que a gente tem que tirar é mostrar que essa expressão ela é compatível com esses resultados que a gente tinha obtido antes, fazendo o cálculo explicitamente para os processos. Tá? Então, primeira coisa que a gente vê, quando é que o ΔS vai ser zero? Quando o argumento do logaritmo é 1, ou seja, quando o numerador e o denominador ali forem iguais. Tá? Mas isso a gente já discutiu naquela aula sobre processos adiabáticos, e isso é equivalente a ter PV na gama igual a P0 VE0 na gama, ou seja, PV na gama constante. Então, quando eu tiver um processo adiabático, esse logaritmo
o argumento dele vale 1 e o ΔS vale 0, como a gente já tinha obtido. Tá consistente, então, com o nosso resultado de antes. Só para pegar mais um caso lá para mostrar que é consistente, vamos pegar o caso do processo isobárico, pressão inicial igual a pressão final. Vou pegar essa expressão aqui. Como a gente tem informação sobre a pressão, eu vou substituir esses volumes aqui usando a equação de estado. Então, ao invés de V, eu vou usar nRT sobre P. Então, esse pedaço aqui continua igual, tá? Só lembrando, porque é interessante para o resultado final, ao invés do F meios de R, voltar aqui para o CV. Então, estou usando NCV logaritmo, tá? Então, eu tenho os dois estados 1 e 2, então eu fico com T2 sobre T1. E aqui, quando eu substituir pela equação de estado, como as pressões são iguais, a pressão cancela, o NR também é igual, e eu tenho, de novo, o logaritmo de T2 sobre T1. Então, eu posso botar em evidência. Eu tenho N, e aqui eu tenho CV, e aqui eu tenho R. Então, ao botar o logaritmo de T2 sobre T1 em evidência, eu fico com CV mais R, que é justamente o CP que a gente tinha, né, obtido lá nas primeiras aulas, mas que está aqui na expressão da variação de entropia, usando o processo isobárico para calcular. Aqui a gente não está usando o processo isobárico, a gente está usando essa expressão e simplesmente pegando dois estados que têm pressão igual. Não sei o que eu fiz. Tá? Eu posso, se eu pegar esses dois estados que têm a mesma pressão, antes eu fiz esse processo e calculei, achei isso. Agora eu estou usando e não estou dizendo que processo eu estou fazendo. Tá? Eu poderia ter feito isso aqui e ter terminado no 2 aqui. Nesses dois casos, o ΔS é o mesmo, porque só depende das extremidades. Eu só peguei as extremidades e coloquei nessa expressão. O resultado é como se eu tivesse feito um processo a pressão constante. Por quê? Porque a variação de entropia num processo reversível ela é independente do caminho. Eu posso fazer esse caminho complicado? Posso. Mas o resultado vai ser igual a esse que é simples de fazer a conta. Tá? Como qualquer processo reversível dá o mesmo resultado, eu posso usar esse simples. No caso do gás ideal também, eu conheço a equação de estado, então eu posso calcular a função entropia aqui. Tá? Bom, um exemplo não tão simples. Tá? Então, agora a gente vai ver outro tipo de processo adiabático, mas um processo adiabático, ou seja, não tem troca de calor, mas ele é feito de maneira irreversível. Então, é aquele caso onde meu gás começa confinado a uma das cavidades aqui, aí eu vaporizo, elimino instantaneamente essa aqui, e o gás se expande, né, passa a ocupar todo o volume, e esse processo não vai acontecer no sentido contrário espontaneamente. Então, isso aqui é um processo irreversível. Como isso... Bom, ele é irreversível, ele é adiabático, né, então não tem troca de calor e também não tem nenhum trabalho feito aqui. Como é um gás ideal, então isso significa que o ΔU é zero. Tá? E como a energia só é a função da temperatura, tá difícil de escrever porque a aba fecha aqui. Isso aqui significa que T é constante. Tá? São propriedades do processo irreversível que a gente discutiu. Bom, é um processo irreversível. O que significa isso? Significa que se eu usar o calor que é trocado
nesse processo, para calcular essa integral de ΔQ sobre T, essa integral me dá zero. Por quê? Porque não tem calor trocado nesse processo. Tá? Então, se eu uso o próprio processo, o próprio caminho que o sistema está fazendo para fazer o cálculo, eu posso fazer isso. Né? É correto dizer que essa integral vale zero. Em cada passo aqui, nem tem passos aqui, porque esse processo é violento, as quantidades termodinâmicas não estão nem bem definidas no meio do processo, mas eu não tenho troca de calor em nenhum momento. Né? Eu até posso dizer, bom, a temperatura é constante, etc., sai da integral, mas a temperatura não está nem definida ao longo desse caminho. Mas eu sei que as paredes são adiabáticas, eu não vou ter troca de calor em nenhum momento aqui nesse processo. Então, está correto dizer que a integral de ΔQ sobre T é zero. O que está errado é tentar associar essa integral com o ΔS. Tá? Porque a gente viu que aquela função ΔQ sobre T só podia ser pensada como uma variável, uma função de estado, quando o processo usado era um processo reversível, porque senão ela não satisfazia as propriedades necessárias. Tá? Então, o que eu preciso aqui? Eu tenho que pegar o meu estado inicial, que é o gás assim, e o meu estado final, que é o meu gás ocupando todo o volume. Esses dois estados são estados de equilíbrio. Para esses dois estados, eu posso usar até essa expressão que a gente acabou de obter aqui. Tá? Se a gente fizer isso nessa expressão, como é que a gente, o que o estado final e o estado inicial têm em comum? Eles têm a mesma temperatura. Tá? Então, esse T aqui cancela. Vamos pegar o caso simples, que o volume final é o dobro do volume inicial. Pode ser qualquer fração, tá? Mas vamos supor que é o dobro. Então, V sobre V0 é 2. Então, daqui eu tenho o resultado. O ΔS é NR log 2. Então, essa é a variação de entropia do problema e não é essa integral. Tá? Então, esse é um jeito de calcular a variação de entropia do gás nesse processo irreversível. A outra maneira, então, essa maneira que eu fiz até agora foi, né, eu peguei o estado inicial e o estado final, e já que eu conheço a função, eu calculo. A segunda maneira de calcular é, bom, vamos achar um processo reversível que conecta o mesmo estado inicial e o estado final, esses dois aqui, mas sendo reversível, eu posso usar o ΔQ desse processo para calcular. Então, se eu fizer uma expansão isotérmica começando nesse estado e terminando nesse, isso é um processo reversível, a gente já calculou a variação de entropia. Claro, para fazer isso eu preciso expandir o universo do meu problema. No sistema original, esse processo é adiabático, não tem mais ninguém ali. Tá? O que está do lado de fora não interessa, porque não tem interações térmicas com o que está do lado de fora. É adiabático. Tá? Se eu quiser achar um processo reversível para fazer o cálculo, eu agora vou ter que expandir o meu universo. Então, para usar um processo isotérmico, eu tenho que ter um reservatório para me ajudar a fazer isso. Não tem problema. Né? Eu pego um reservatório e faço o cálculo. Então, a gente pega o reservatório, faz agora um processo isotérmico, mantendo o mesmo estado inicial e final ali da minha expansão livre, e faço. Bom, num processo isotérmico, né, nesse processo reversível que eu estou usando, a temperatura é constante. Então, sai da integral e eu fico com Q sobre T. Aquele resultado que a gente tinha aqui. Tá? Para um processo reversível isotérmico, o resultado é esse NR, logaritmo da razão dos volumes.
E, de novo, se eu pego um volume final igual a 2 vezes o volume inicial, isso aqui vale 2. O mesmo resultado que eu tinha aplicando a função essa aqui para o estado inicial e para o estado final. O resultado tem que ser o mesmo, claro, tem que ser consistente. Então, aqui eu usei um processo reversível para fazer o cálculo. Antes eu tinha usado os estados inicial e final. Só que como agora eu tenho uma vizinhança, eu tenho um reservatório, essa vizinhança também vai variar a sua entropia. O calor que o gás recebeu saiu do reservatório, os dois têm a mesma temperatura. A gente já viu que a variação de entropia do reservatório é menos a variação de entropia do gás. De tal modo que o ΔS do universo, já que o processo é reversível, como em todos os outros exemplos, quando o processo era reversível, é zero. Tá? Bom, mas o nosso processo original é irreversível. Então, como é que a gente volta agora para a nossa situação inicial? Então, eu tenho um gás. Esse gás sai de um estado inicial de equilíbrio e termina em outro estado de equilíbrio. A variação de entropia do gás não depende do que ele passa para chegar no estado final. Só depende de quem é o estado final, quem é o estado inicial. Tá? Então, a variação de entropia do gás é a mesma. Não importa o que ele faz. Tá? Então, se o processo é reversível ou irreversível, a variação de entropia do gás é sempre a mesma. A gente usou o processo reversível para obter essa expressão. O que tem de diferente, então, para o processo irreversível? No processo irreversível do exemplo, não tem vizinhança, não tem reservatório. Aquele reservatório só nos ajudou a fazer o cálculo, mas ele não existe aqui. Então, se não tem vizinhança, não tem variação de entropia da vizinhança. Antes tinha. No caso reversível, tinha um reservatório que compensava a variação de entropia do gás para dar esse zero. Agora não tem. Então eu tenho o gás que tem um ΔS maior do que zero aqui. E esse gás é o universo desse problema. Né? Eu até posso botar o reservatório junto ali, mas como o reservatório não vai trocar calor, ele não tem variação de entropia. Então eu posso dizer que a variação de entropia dele é zero, ou eu simplesmente posso tirar ele do universo. Meu universo é o próprio gás. Então agora eu tenho um processo irreversível, onde a variação de entropia do universo é estritamente maior do que zero. Tá? Esse é o conteúdo da segunda lei da termodinâmica que a gente vai ver. Isso a gente vai mostrar, vale para qualquer processo irreversível, não só esse específico que a gente está pegando, mas esse aqui é um exemplo. Mas o importante aqui é da onde vem esse aumento de entropia. Tá? É o papel do reservatório que entra no processo reversível e compensa, né, o aumento aqui da entropia. O reservatório diminui e o resultado é zero. No processo irreversível, eu tenho o mesmo aumento para o gás, tá? Mas eu não tenho a compensação. Então, a entropia do universo aumenta. Tá? A gente volta a isso na próxima aula. Então, 3 exemplos rápidos de calorimetria para a gente terminar. Então, essa é uma outra situação onde a gente vai calcular com frequência a variação de entropia. Então, aqui eu tenho um caso simples, onde eu tenho um objeto em contato com um reservatório. Tá? Então, o reservatório tem uma temperatura de 100 graus, e por ser um reservatório, ele não muda a sua temperatura. Já o objeto não, o objeto ele é um objeto finito, que começa a 100 graus, e até onde vai esse processo? O problema só me pergunta
qual é o ΔS da água e do universo do problema. Ele me dá o estado inicial, mas ele não me dá explicitamente qual é o estado final. Mas eu sei qual é o estado final, porque está embutido no reservatório. Quando eu colocar em contato um objeto a 0 graus com outro a 100 graus, qual vai ser o estado final? Bom, a água vai aquecer até 100 graus. Quando ela atingir os 100 graus, as temperaturas são iguais, não vai mais ter fluxo de calor. Então ela não evapora. Ela atinge os 100 graus, mas ela não recebe energia suficiente para evaporar. Então termina o processo ali. Então, para calcular a variação de entropia aqui da água, a gente vai usar, deixa eu limpar, a gente vai usar o ΔQ mc dt. E vai colocar aqui na expressão da entropia. Essa integral é feita em temperatura. Quais são os limites? Os limites são de 0 a 100. Mas toda vez que a gente trabalha com a temperatura e não for um simples ΔT, porque aí tanto faz estar em Celsius ou Kelvin, ΔT é 100 aqui. Seja em Kelvin, seja em Celsius. Mas não é ΔT que eu estou calculando aqui. Essa integral aqui vai me dar um logaritmo. Tá? Então vai me dar logaritmo de 373 sobre 273. Não posso usar Celsius, porque se eu usar Celsius vai me dar logaritmo de 100 sobre 0. Tá? E aí não faz sentido. Então aqui, que não é um simples ΔT, eu tenho que usar a temperatura em Kelvin. Tá? Então aqui é importante cuidar da unidade. Então se eu faço a integral, logaritmo, eu pego 1 quilo, pego o calor específico da água, me dá esse númerozinho, 1305 joules por Kelvin. Esse é o aumento da entropia da água. A água vai receber calor, então o ΔS dela vai ser positivo. Da onde sai o calor? Sai do reservatório. Só que o reservatório, por ser reservatório, ele não muda a temperatura. Então o ΔS do reservatório vai ser o calor que ele recebe dividido pela... Desculpa, o calor que ele perde dividido pela temperatura. Quanto calor ele perde? Exatamente o calor que a água recebe, só que trocando o sinal. Quanto calor a água recebe, sai daqui. Então, o calor que a água recebe é a integral disso aqui, é mc ΔT, que é o que está aqui em cima. mc ΔT. Aqui, como é um simples ΔT, eu ponho 100. Tá? Dividido pela temperatura do reservatório, que é 100. Mas, de novo, tem que ser Kelvin. Então, 373. Então, com isso, eu posso calcular o ΔS do reservatório, que é negativo, porque tem esse sinal de menos, ele perde calor. Tá? Mais do que isso, esse valor é menor. A diminuição de entropia é menor do que o aumento. Então, se eu somo essas duas contribuições, o resultado que vai me dar a variação de entropia do universo, ele vai ser positivo. Por que é positivo? Porque o processo de troca de calor é irreversível. Tá? Então, quando o processo é irreversível, ocorre produção de entropia. Entropia aumenta. Então, se eu calcular para todo o universo, tem que dar maior do que zero. Aqui tem uma sutileza. Eu acabei de dizer que eu não posso usar o calor de um processo irreversível para calcular a variação de entropia. Né? Ele estava aqui, né? Ele precisa ser reversível. Então, por que nesse exemplo eu estou usando o calor que é trocado entre o gás e o reservatório e se esse processo é irreversível? Por que eu posso usar esse calor nesse cálculo? Bom, aqui tem uma coisa que nunca é discutida nos livros, tá?
Quem tiver interesse em ver em detalhe como isso é feito, vocês tem um pé de página gigante no PDF da nossa aula de hoje. Assim que acabar a aula eu vou atualizar ele, porque eu achei umas 2, 3 coisinhas ali que podiam ser melhoradas, então, mas é basicamente a mesma coisa. Tá? Tem um pé de página gigante, opcional, tá? Que discute por que eu posso usar esse MC-ΔT aqui, mesmo sendo um processo irreversível. O que está por trás, a resposta curta é a seguinte. Eu posso pegar 2 objetos, tá? E isso é exatamente o que eu vou fazer no próximo exemplo. Ao invés de pegar um objeto em um reservatório, eu vou pegar 2 objetos finitos, então os 2 vão mudar de temperatura. Posso usar esse exemplo para explicar. Aqui também o processo é irreversível, mas eu vou usar a troca de calor para fazer o cálculo. Por que aqui eu posso? Porque é possível mostrar que ao invés de deixar esses 2 objetos simplesmente trocar energia, trocar calor, eu posso intermediar esse processo. Eu posso usar uma máquina reversível que tira calor de um objeto, tá? Então, nesse nosso exemplo, eu posso tirar calor do reservatório. Quanto calor? Quanto calor a água precisa para chegar até o 100. Tá? E com outro processo reversível, eu posso dar esse calor para a água. Claro, isso envolve um certo trabalho. Tá? Esse fluxo de calor entre 2 objetos, eu poderia usar, se eu tivesse uma máquina térmica no meio, eu poderia pegar o calor que sai do reservatório, entra na máquina, isso produz trabalho e essa máquina despeja o que ela não conseguiu usar na água. Tá? E ela vai funcionando até a água chegar nos 100 graus. No final desse processo, eu fiz um monte de trabalho lá. Por quê? Porque eu usei uma máquina ali no meio. Eu não joguei fora essa energia simplesmente deixando passar o calor de forma irreversível de um para o outro. Tá? No final das 2 situações, a configuração é a mesma. Eu tirei a mesma quantidade de calor do reservatório e dei para a água, porque eu tenho que dar no final exatamente a quantidade que a água precisa para chegar nos 100 Celsius. Eu posso fazer isso de maneira reversível ou não. Aonde que está a diferença? A diferença está na máquina que eu uso para intermediar ou não uso nada. Tá? Então, se eu usar uma máquina, eu vou produzir trabalho e esse meu processo é reversível. Qual é o calor que vai ser trocado? Exatamente esse MC-ΔT aqui. Tá? Se eu deixar passar calor, qual vai ser a quantidade de calor que vai passar? A mesma, MC-ΔT. Porque o estado final aqui é o mesmo. Então, não é quem vai dizer se o processo é reversível ou não é o que essa máquina que está no meio vai fazer. Não é não é o calor que a água está recebendo e o reservatório está perdendo, porque eu posso tirar pedacinho, pacotinho por pacotinho de energia do reservatório e passar para a água. Fazer isso de maneira reversível, usando uma máquina reversível, tá? E chegar no mesmo estado final. Então, esse cálculo que a gente está fazendo, embora pareça que a gente está usando um processo irreversível, a gente, na verdade, está usando um processo reversível, porque aqui é o mesmo, é a mesma expressão. Quem vai me dizer no final se tudo é reversível ou não é quando eu responder a pergunta, tá, mas tu usou uma máquina para fazer esse processo ou não? Se eu disser, não usei, simplesmente deixei passar calor, daí tu vai dizer, bom, então tu perdeu toda a energia. Eu pegar um moinho da água, eu tenho um reservatório de água lá, eu tenho um açude na parte de cima do moinho, e aí eu abro a comporta, deixo a água descer, ela faz girar,
a roda do moinho, e aí quando eu vou lá dentro, eu disse, putz, esqueci de conectar a roda d'água com a pedra que moe aqui o meu trigo. Joguei fora toda aquela energia que eu tinha disponível lá no açude. Tá? Isso é simplesmente encostar um objeto no outro. É deixar fluir a energia, ter calor sendo transferido e não produzir nada desse processo. Ou eu posso ir lá e ligar a roda do moinho na roda da pedra mó lá e aproveitar esse fluxo de calor e fazer trabalho. Aqui também eu posso botar uma máquina lá no meio. Tá? No final das contas, a água do açude ela passou toda aqui. Tá? Porque aqui o que eu estou fixando é o estado final. É a água a 100 graus. Tá? Então talvez eu vou precisar de mais água numa situação do que na outra, porque numa eu tenho trabalho e na outra não. Tá? Mas aqui, como eu estou fixando o estado final, as expressões são as mesmas, porque o calor que eu vou precisar aqui é o mesmo. Então quem vai me dizer no final das contas se é reversível ou não é o tipo de máquina que eu botei no meio. Pode não ser nenhuma máquina, então é irreversível. Tá? Então, embora esse processo seja irreversível, e parece que a gente está usando as expressões desse processo irreversível, a gente pode usar porque elas seriam iguais. Tá? Essa é a resposta curta. Se vocês quiserem ver como faz esse cálculo, está lá no pé de página. Mas eu repito, é opcional porque é uma continha um pouquinho mais delicada, mas o dia que vocês precisarem, ela está lá. Tá? Isso aqui, em geral, não é discutido numa primeira vez que a gente estuda termodinâmica. Mas como essa é a segunda, na verdade a terceira, vocês estudaram termodinâmica no ensino médio, né? Estudaram depois na física básica, essa aqui é a terceira vez que vocês estão estudando. Tá bom? Porque, então, o calor que é trocado, né, mc dt. No caso do reservatório, eu vou pegar esse ΔQ, exatamente esse aqui, dividido por T. Mas, ao contrário do gás, o gás vai aumentando a temperatura desde o 0 até o 100. Mas é um reservatório, então o reservatório já está a 100 desde o início. Então, para o reservatório, essa temperatura é constante e sai da integral. Então, isso aqui vai ser Q sobre T. Só que então, quando eu integrar isso aqui, né, vai aparecer um ΔT. Só que essa integral aqui é a integral para a água. Porque eu estou calculando quanto calor a água recebeu. Tá? Isso aqui é o calor que a água vai receber. Para ir de 0 até 100. Tá? Então isso aqui vai ser a massa da água, o calor específico da água, e o ΔT, que é 100. Isso é para achar o calor que a água vai ganhar. Tá? Quando eu for agora para calcular o ΔS do reservatório, então de novo essa mesma expressão, mcdt, porque o ΔQ, em cada passo aqui que a água ganhava um ΔQ vinha do reservatório. Então o calor que o reservatório perde, é o mesmo calor que a água perde. Então, para calcular aqui o ΔS do reservatório, eu tenho integral de ΔQ sobre T, temperatura do reservatório é constante, então essa integral aqui me dá Q sobre T. Então, esse é o calor trocado pelo reservatório. Mas o calor trocado pelo reservatório é menos o calor, né, o calor cedido pelo reservatório, em módulo exatamente o calor recebido pela água. Mas eles têm um sinal contrário. Então, isso aqui é menos QA. Tá? Então, eu fiquei com essa expressão. O QA é esse MC ΔT aqui, só que com sinal de menos. E a temperatura é a temperatura do reservatório, que é 373. Porque tem que estar em Kelvin. A mesma coisa, então, acho que aqui esclarece um pouco, vai acontecer se eu tiver a transferência entre dois objetos que não são infinitos. Nenhum deles é um reservatório.
Então eu começo com duas temperaturas diferentes, o 2 tem uma temperatura maior do que a do 1, e vai passar então calor aqui. Até quando esse processo continua? Né? Então eu começo com temperaturas diferentes, e à medida que o calor vai passando, as temperaturas vão, uma sobe, outra desce, até que no final as duas temperaturas são iguais. Quando se igualam as temperaturas, quando o sistema entra em equilíbrio térmico, acaba o fluxo de temperatura. Tá? Então, para calcular a variação de entropia do sistema, agora, né, de novo, eu preciso calcular a variação de entropia de cada um deles, só que agora os dois mudam a sua temperatura. Tá? Então, nenhuma das temperaturas aqui, então esse aqui é para o 1, esse aqui é para o 2, nenhuma das temperaturas sai da integral. Eu vou ter logaritmo aqui, né, e logaritmo aqui. Então, para o objeto 1, então, ao invés de botar M, calor específico, isso aqui é a capacidade térmica. Tá? Mas é a mesma coisa que eu tinha antes. Então, a capacidade térmica do 1, aqui entra a capacidade térmica do 2. Então, o cálculo para o objeto 1 tem a temperatura inicial dele, que é dada aqui, e a temperatura final, que é a mesma para os dois. Então, o que eles têm de diferente é as suas propriedades termodinâmicas, né, a capacidade térmica, que envolve a massa e a natureza do objeto, e as temperaturas iniciais. Mas a temperatura final é a mesma. Eu vou fazer o cálculo até que eles entrem em equilíbrio. Né? Ele quer saber a temperatura final quando atingem o equilíbrio. Tá? Bom, mas para calcular isso aqui, isso aqui é um logaritmo, é simples. Eu tenho Cs e as temperaturas iniciais, mas eu preciso da temperatura final. Então, para calcular a variação de entropia aqui, esse sistema que eu botei aqui, eu podia ter posto um U, é o universo. Eu não tenho mais nada, aqui são só dois objetos. De um sai calor e esse calor entra no outro. Então, o que um ganha, o outro perde. Então, essa variação de entropia que eu calculo, o ΔS1 e o ΔS2, isso aqui é o universo. Tá? Não tem mais nada. Bom, por conservação de energia, né? Então, como eu disse, o que um ganha, o outro perde. Então, eu vou usar calorimetria para calcular a temperatura final. Tá? Então, a gente começa normalmente pela calorimetria, usa, né, que o ΔQ é C dt, que nem antes, integra desde a temperatura inicial até a temperatura final. Né? Então, esse Q1 aqui é a integral de ΔQ. Né? Então, isso aqui é isso aqui, que é o que está aqui. E os dois têm a mesma temperatura final. Então, se eu faço essa integral que é trivial, eu vou ter um TF em cada termo, aí eu posso isolar esse TF e eu acho essa expressão que é intuitiva. Se eu pego dois objetos que têm massas diferentes e naturezas diferentes e coloco em contato, eles vão chegar a uma temperatura comum, igual para os dois, e essa temperatura vai ser uma média ponderada das duas temperaturas, e os pesos, a contribuição de cada um, vai ser proporcional à contribuição deles aqui para C1 mais C2. Então aqui vai entrar a massa. Se um deles tiver muito mais massa do que o outro, o C desse vai ser muito maior que do outro. Então a temperatura final vai ficar mais próxima da temperatura daquele que tem o maior C. Né? Se o C2 fosse muito maior do que o C1, essa temperatura final ia ser bem próxima, mas abaixo, né, do T02. A temperatura final vai ficar entre as duas. Então a gente pode, essa média ponderada aqui, ela pode ficar tão próxima do T1, do T01 ou tão próxima do T02, dependendo dos Cs. Mas o ponto é que a gente pode calcular essa temperatura e aí substitui aqui e acha a resposta. Então, esse cálculo aqui, calorimétrico, é exatamente o mesmo que eu fiz aqui, né, para achar esse calor.
Então aqui tem um cálculo calorimétrico antes, né, que diz que a temperatura o calor do reservatório mais o calor da água é zero, e aí eu calculei esse Q aqui que eu consigo e boto aqui, tá? Mas é a mesma coisa aqui, tá? Exatamente esse exemplo aqui a gente vai voltar a discutir ele na segunda área. Bom, e já está tarde, a única coisa que nos faltou mencionar é o que a gente faz se nesse processo eu tivesse, né, que nem aqui. Aqui eu parei quando a água chegou a 100 graus, mas se eu tivesse pegado um reservatório que tivesse 101 graus, ou 120 graus, teria levado essa água até 101 graus, mas em 101 graus ela é vapor. Então eu teria uma transição de fase no meio do caminho. Como é que a gente lida com a transição de fase? Como é que a gente calcula a contribuição da entropia? É exatamente como a gente fazia lá em calorimetria. Se eu tenho aqui, no meio do meu processo, do estado inicial até o estado final, se eu tenho uma transição de fase no meio do caminho, eu tenho que fazer o cálculo até aqui, como? Exatamente como a gente fez aqui. Tá? Isso aqui é um cálculo calorimétrico simples, né, sem transição de fase. Aí eu paro aqui, calculo para a transição de fase e depois eu continuo até o estado final. Então eu vou ter uma variação de entropia aqui e aqui, calculada como a gente acabou de ver, mas eu tenho que calcular também a variação de entropia na transição de fase, porque eu também tenho troca de calor na transição de fase. A contribuição para a variação de entropia da transição de fase é muito simples de calcular, porque enquanto a água está ali mudando, evaporando, ela não sai dos 100 graus. Então, na transição de fase, essa temperatura onde isso acontece é constante, sai da integral. Então está aqui. E só me sobra o calor. E o calor é justamente o calor que aquela quantidade de massa precisa para mudar de fase, né? O calor latente. Então eu fico com o calor latente aqui, o ml, dividido pela temperatura. Tá? Não tem ΔT, então aqui é bem simples. Então, se tiver transição de fase, separo os intervalos em 3, antes, depois e durante a transição de fase, e a variação de entropia durante a transição de fase é simplesmente isso aqui. Tá? Então, com esses exemplos aqui, vocês têm todos os casos que vão aparecer. Então, vocês vão poder usar ou o processo, ou, se for um gás ideal, vocês podem usar essa expressão aqui. Tá? Mas não esqueça que essa expressão ela só vale para gás ideal. Se for outro gás ou outro material que não seja gás, já não vale mais. Mas daí vocês caem nessas outras situações que a gente exemplificou aqui.